que prendeu o Bolsonaro agora, né? O que essa fonte me disse, e é o que combina com as outras fontes, é que o Bolsonaro, sim, vai ser preso, mas não há pressa para que ele seja preso agora. A situação dele é muito complicada, porque você vai fechando, né? As pontas vão se juntando, todas elas. São os mesmos personagens o tempo todo, na mesma direção que é o golpe, agora essa corrupção toda envolvendo joias e vamos dizer assim, as movimentações milionárias nas contas dessa gente toda. Né? O Mauro Cid, tenente-coronel da ativa, eu sempre repito isso, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro, movimentou quase 12 milhões de reais em um ano e meio. Gente, eu não estou falando de 2 tostões, eu estou falando de 12 milhões de reais. Né? E ele repassava boa parte disso para o Bolsonaro. De onde vem esse dinheiro? Não é? Então, a situação do Bolsonaro está ficando realmente muito, muito difícil. E o Delgatti ontem, esse hacker, que simplesmente é o seguinte, o hacker já era condenado por estelionato, não de uma ou 2 pessoas, mas ele é um estelionatário. O que ele foi fazer no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República, tomando café da manhã durante 2 horas com o presidente da República. Aí o Delgatti ontem na CPMI, ele disse que o Bolsonaro, olha só, Bolsonaro pediu para ele assumir um grampo que tinha sido feito nos telefones do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e se ele fosse preso, o Bolsonaro disse assim: se você for preso, eu prendo o juiz. Primeiro que isso não pode, né? O presidente da República não tem poder para prender ninguém. Não é assim que funciona na democracia e não funciona aqui no Brasil. E depois o hacker também disse que foi o Bolsonaro que o encaminhou para o Ministério da Defesa. O hacker complica muito a vida das Forças Armadas e a imagem das Forças Armadas, porque ele disse que foi 5 vezes ao Ministério da Defesa, que ele participava da comissão de militares da ativa, que funcionava no andar do gabinete do ministro da Defesa, então o general Paulo Sérgio, e que o final, o relatório final dessa comissão foi praticamente ditado por ele. E aí você junta as pontas, né, Igor, colegas e ouvintes. Essa comissão criada pelo Bolsonaro era uma comissão para desacreditar o TSE, desacreditar as urnas eletrônicas, as eleições e, portanto, não reconhecer o resultado das eleições. E isso combina perfeitamente com a minuta de golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres, que também foi preso. O que era essa minuta? Exatamente, fechar o TSE e criar uma comissão de militares e civis para anular as eleições, enfim, e dominar o país. Afinal, no depoimento, o Anderson disse que a minuta era um absurdo, que não tinha lógica nenhuma, que estava ali para ser jogada no lixo. Na verdade, vai parecendo que não era bem assim, não. Ela fazia parte do pacote também. Cada vez mais a gente vai vendo isso. Mas estamos com a Eliane Cantanhede aqui na Rádio Jornal, no Passando a Limpo, e Romualdo de Souza tem pergunta para você, Eliane. Eliane Cantanhede, muito bom dia para você. A preocupação agora de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, se mingua, se reduz, se diminui o prestígio político de Jair Bolsonaro, como é que Bolsonaro vai fazer o que o PL queria que ele fizesse, que era aumentar a quantidade de vereadores e prefeitos eleitos no ano que entra? Bolsonaro ainda tem tanto capital assim para que o PL continue investindo no ex-presidente, Eliane?
Oi, Romualdo, bom dia. Você vê que os bolsonaristas estão, vamos dizer assim, inquietos e aturdidos, porque a defesa do Bolsonaro caiu muito na internet. Eu até senti isso hoje na minha própria coluna. Eles eram muito virulentos e agora eles andam mais caladinhos, porque não tem, né, como defender. Tudo isso é indefensável. Joia, golpe, atestado de vacina falso, dinheirão para cá, dinheirão para lá. Então o bolsonarismo está muito aturdido. E aí eu lembro que o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, participou de pelo menos uma reunião com esse hacker, o Walter Delgatti. Estavam o Walter Delgatti, o Valdemar Costa Neto, a bolsonarista, aquela das armas lá, correndo na rua de arma, Carla Zambelli, o marido da Carla Zambelli, que é da Polícia Militar de Fortaleza, o irmão da Carla Zambelli e o marqueteiro do Bolsonaro, que era o Duda Lima. Então, o Valdemar Costa Neto participou de pelo menos uma das reuniões em que o Duda Lima sugeriu que o hacker inventasse, fraudasse um código-fonte de uma urna e no 7 de setembro fizesse um espetáculo mostrando como a urna era fraudável, né? E, sabe, é um circo dos horrores. Então o Valdemar participou disso, complica a vida dele, complica a vida do Duda Lima e da Carla Zambelli, que já está toda, desculpa a expressão, mas bichada, e o bolsonarismo está todo... se você conversa com o entorno do bolsonarismo ali, aqueles generais que estavam com ele e tal, tá todo mundo dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso. Lá no Congresso também, olha, eu até acho, coitado, mas também não tem nada a ver com isso. Então, acho que o Bolsonaro deixou de ter um ativo eleitoral tão poderoso quanto ele era. Pode ter ainda resquícios, mas como ele era, não é mais não, como algo. Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal aqui, toda segunda e toda sexta-feira, ainda para a gente encerrar. Maurício Garcia. Bom dia, Eliane. Saindo um pouquinho do foco do Bolsonaro, do passado, vamos pensar um pouquinho agora, como é que está a questão de Lula com essa reforma ministerial, entre aspas, que ainda de fato não saiu, há movimentações, cada hora, cada ministro está num lugar, cada pessoa está num lugar, como é que está isso? Essa briga entre, essas discussões, essas negociações entre o presidente e o Centrão? Pois você sabe, não, que